Fala galera, aqui quem fala é o João. E hoje a gente vai falar sobre esse 5-0 que o Flamengo fez no Fortaleza. Bom, ontem tivemos a final da Champions, que o PSG fez 5-0 na Inter de Milão, mas hoje o verdadeiro melhor time do mundo jogou e também fez 5-0. O Flamengo precisava ganhar porque ainda dependia dos resultados para ser líder nessa rodada, tá? Enquanto eu tô gravando, tá tendo jogo entre Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro tá vencendo por 2-0. E eu acho que o melhor resultado seria ou a vitória do Cruzeiro ou o empate, porque se o Palmeiras vencesse, passava a gente. Mas se empata ou perde, eles estão caindo. Só que o Cruzeiro tá encostando na gente agora. A gente tá na briga com Palmeiras, Bragantino e Cruzeiro. 3 times com 2 pontos de diferença da gente. É muito pouco. Mas o primeiro o Flamengo tem que fazer o dele para focar nos outros. E o Flamengo fez o dele. Fez tranquilo. O saldo de gols do Flamengo tá bom no Brasileirão. A Libertadores é outro papo. Eu acabei não gravando vídeo contra a LDU. Passei mal. Mas amanhã tem o sorteio. Vou tentar gravar também. Tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Eu acho que o Flamengo entrou no primeiro tempo com um foco não tão bom quanto a gente esperava, porque o Flamengo entrou desligado. Não foi desligado. O Flamengo entrou do jeito que joga contra o Deportivo Tátira, a LDU, jogou contra o Central Córdoba, como jogou. Ou seja, é o jogo do Flamengo, é o jogo padrão Flamengo. Acho que o Flamengo não fez o seu melhor primeiro tempo, poderia ter sido sim melhor, mas jogou bem e conseguiu melhorar muito no segundo tempo, né? O Flamengo veio com sua escalação não tão tradicional, porque o Pedro era reserva, junto com o Léo Pereira, Wesley e muitos outros jogadores que não sei o motivo de ter poupado, por exemplo. Por que poupar Wesley? Acho que não sei se é porque ele vinha de uma sequência, mas não tem muitos motivos, né? Aí o Cebolinha entrou de titular junto com o Bruno Henrique. O Michel entrou no segundo tempo. Foi um jogo de voltas, né? Porque o Vinha voltou. O Vinha veio. O Michael marcou um gol. A gente viu o Juninho e Pedro, coisa que eu já tinha pedido há muito tempo. Então, acho que foi um jogo assim para o Felipe Luiz poder mexer no time. O Flamengo entrou bem, né? Entrou bem ligado no jogo. Porque com 6, 7 minutos de jogo, tem um chute de fora da área. O João Ricardo espalmou. Um belo chute, acho que foi do Luiz Araújo, ele chutou bem. Só que o goleiro estava bem posicionado, a bola acabou indo perto dele, ele conseguiu pular, espalmou. No rebote o Flamengo não fez nada e um pouco depois também teve outro chute assim, de primeira do Bruno Henrique, que ele também defendeu. Acho que o Fortaleza entrou para fazer esse jogo de defesa, esse jogo mais defensivo, né? E o Flamengo tentou aproveitar as chances que teve. O Flamengo aproveitou bem, né? O placar mostra em si que aproveitou. Por mais que teve uma chance ou outra, que poderia ter convertido, ia ser 7-8-0. Mas, cara, eu acho que esse jogo não é um jogo de cobrar chances perdidas. Jogo para cobrar é jogo, por exemplo, contra o Deportivo Tátira, que a gente ganhou só de 1-0, ficamos em segundo. Jogo contra esses times aí de meio de tabela que entram para fazer um jogo defensivo e a gente não consegue passar, acaba que fica 1-0, 2-0 com gol de pênalti. E eu acho que o Flamengo tem que saber jogar, né? O Flamengo não sabe jogar esses jogos, parece. E acaba dependendo muito de bola parada para poder jogar. Mas hoje ele soube jogar bem, principalmente no segundo tempo. E no primeiro, cara, o Flamengo controlou o jogo, mas não criou a ponto de. Tá ligado? Tá ligado? A ponto de. O Flamengo não criou a ponto de poder chegar ali a 2 gols no primeiro tempo. Teve chances, né, para chegar, mas não conseguiu. Bruno Henrique, cara, não sei o que acontece com ele. O último jogo que ele jogou bem foi contra. O último jogo que ele fez gol foi contra o Vitória. E o último jogo que ele jogou bem, eu acho que foi contra o Grêmio. Porque contra o Grêmio ele jogou bem, mas jogou mal ao mesmo tempo. Foi isso que eu entendi daquele jogo contra o Grêmio, que foi 2-0. E desde lá, cara, ele vem sendo esse jogador aí que perde todas no corpo, perde tudo na velocidade e só perde pênalti. E o Flamengo depende dele porque é o
camisa 9 ali. Acaba que ele vem fazendo essa função com o Filipe Luís. Ele não tá aproveitando as oportunidades. Eu já tô bravo, assim. Bruno Henrique, que era meu. Pô, eu era fãzaço do Bruno Henrique, mas ele tá errando demais. E acho que tem hora que não dá pra errar daquele jeito, cara. Tanto que teve uns 2 lances ali na área que ele começou a pedir pênalti ao invés de ir na bola, cara. Não dá pra você ficar pedindo pênalti, a bola no seu pé assim. O cara faz uma jogada de corpo e você cai lá pra frente pra pedir pênalti. Não dá, cara. Bruno Henrique vai ter o julgamento. Teve, né? Mas ele não foi na chamada. E aí teve ou não teve. Vai ter esse negócio de bet aí. Provavelmente vai pegar punição. É um assunto pesado. Deve pegar uma punição de 2 anos, né? E esse negócio vai ser resolvido primeiro que o do Paquetá. Impressionante. Mas a gente vai ver o que vai acontecer. Acho que isso pesou na mente dele e tá dando tudo errado pra ele. Mas o Flamengo continuou controlando o jogo, porque aos 29 minutos o Léo Ortiz dá um belo passe para o Arrascaeta, aniversariante de hoje, junto do De La Cruz. Que bolão do Léo Ortiz para Arrascaeta. O Arrascaeta só teve a tranquilidade de tirar do goleiro e marcar 1-0. 1-0 que dá aquele... O Flamengo consegue respirar, porque contra o Deportivo Táchira, o gol demorou para sair. Acho que quando o gol demora para sair, parece que vai ter um resultado ruim, né? Hoje não demorou. Demorou até, pelo jeito que estava o jogo, mas o Flamengo conseguiu marcar esse gol. E acho que é um gol importante, assim. Sempre vai ser importante o primeiro gol do jogo, assim, no primeiro tempo, dentro dos primeiros 30 minutos. Porque se você passa desses 30 minutos, cara, já fica um jogo mais difícil de você marcar, sabe? Porque o outro time vai entrar com outra mentalidade também. Você não sabe se seu time vai estar bem fisicamente ou mentalmente. E esse gol da Rascaeta desafogou a nação para a gente poder comemorar. E acho que 2 ou 3 minutos depois tem um belo passe do Gerson. Eu acho que é o Gerson, pro Luiz Araújo. Luiz Araújo dominou bem, mas quando ele foi chutar, ele se desequilibrou e caiu, chutou para fora. Aquele gol é um gol cara a cara, assim, só que quando ele domina e vai dar o passo pro chute, coloca o pé de apoio, ele se desequilibra, acaba errando e complicou, né? Complicou a situação ali, ele acabou errando. Mas eu acho que ele não deixou isso levar a mente dele, porque depois ele fez 2 gols, né? Acaba o primeiro tempo, o Fortaleza chega pouco no jogo e quando chegou foi bola parada. Teve um lance ali, um cruzamento do Pochettino, uma falta do Marinho na barreira. Então era pouco lance, assim, né? O Fortaleza não controlava o jogo. Pochettino, que pelo que eu vi na narração, não vencia naquele jogador do ano passado. Só teve um lance bom ali no final do primeiro tempo. Eu acho que o Fortaleza em si não tá bem. Não sei o que acontece ali no. Acho que é alguma coisa de vestiário. Porque não é possível o Fortaleza tomar 5 pro Flamengo, ser eliminado na Copa do Brasil pro Retrô, perder pro Vasco. Eu acho que tem alguma coisa ali acontecendo, porque o Fortaleza sempre foi um time difícil do Flamengo vencer. Se vencia era de 2-0. Às vezes perdia de 3-2, 2-1, 1-0. Ano passado, no Maracanã, perdeu de 2-1. Né? Então, o Fortaleza sempre foi um time difícil do Flamengo jogar contra. Hoje, eu acho que vem mal e isso... O Fortaleza vem descendo e o Flamengo vem subindo. Então, os dois se juntaram e deu isso aí, 5-0. Foi pro intervalo. Eu acho que o Fortaleza foi mal pro intervalo, assim, a mentalidade deles estava ruim. E o Flamengo estava bem. Eu acho que o Filipe Luís deu uma moral ali pro time, porque o time entrou mais ofensivo. O Palmeiras ia ter o jogo. Começou o jogo do Palmeiras, foi gol do Cruzeiro. E no mesmo momento que foi o gol do Cruzeiro, o Everton Araújo fez o dele. Não é um bate-rebate, né? Mas acaba que o chute no rebote ali, eu não lembro de quem foi o chute, mas teve o rebote, a bola, alguém toca pra... O Varela toca pra ele. Varela, acho que o Varela cruzou pra ele, eu não lembro. O Varela tocou pro Everton Araújo, o Everton Araújo conseguiu bater, ó. Tirando do João Ricardo, do goleiro do Fortaleza. Marcou 2-0, comemorou colocando a bola na barriga, mostrando que sua esposa, não sei o que é, mas estava grávida.
Então o Everton Araújo vai ser papai. E o Flamengo, quando marcou 2-0, o Fortaleza ficou descontrolado, porque alguns minutos depois o Cruzeiro marcou 2-0 e o Flamengo foi lá, marcou 3-0 com o Luiz Araújo. Foi num chute do Bruno Henrique, ele chutou, o João Ricardo espalmou no lance. Cara, o goleiro ali, acho que não espalmava do jeito que ele espalmou, porque ele espalmou pro meio da área. Ele espalmou pro meio da área, o Arrascaeta conseguiu pegar, escorou pro o Luiz Araújo bateu. Ele tomou um frango. Por que não foi frango? Não foi aquele frango do cara ser xingado, mas a bola bateu na mão dele e entrou, assim. Dava pra ele pegar, eu acho. E o Luiz Araújo sai comemorando o 3-0, fazendo o LA, que é a comemoração dele, mas também provocando o Davidson, porque o Davidson tem aquele negócio de quando for tocar, segurar a perna e levantar o braço para cima, como se estivesse sentindo, né? E aí ele saiu imitando um Saci, né? Imitando o Davidson. E acho que essa provocação de jogo assim é legal, porque o Davidson, por exemplo, gosta de provocar o Flamengo, como ele provocou na entrevista no intervalo. E tem que rolar provocação assim. Provocação é sem um empurrando o outro, provocação que ocorre tranquilo. Porque hoje, acho que foi ontem, teve o gol do, por exemplo, na segunda divisão, na Série B do Brasil, teve o gol do Tadeu de pênalti no Atlético Goianiense. Ele beijou o escudo do Goiás, foi comemorar na torcida, na frente da torcida do Atlético Goianiense e tomou cartão. Os jogadores começaram a discutir. Você não pode fazer um gol e comemorar. Pô, é na frente da torcida rival. Mas pode comemorar, sabe? À vontade, eu acho. Eu acho que pode comemorar à vontade. Assim como o Depay no Paulista, ele sobe em cima da bola e toma um cartão amarelo. É provocação de jogo, cara. É normal. Se você quiser dar uma caneta e uma lambreta no jogador, você pode. Assim como a torcida pode ficar falando, olé, olé. Como isso acontece, pode, tá tranquilo. Desde que não tenha soco ali, tá tranquilo. Mas os jogadores acabam levando isso para um outro nível aqui, que sobe a adrenalina neles e cai para dentro. O Flamengo, quando marcou 3-0, segurou, conseguiu controlar o jogo. O Felipe Luiz mexeu bastante no time, porque tirou o Arrascaeta, o Cebolinha e mais um outro lá que eu não lembro. Não lembro. Foi o Bruno Henrique. Não foi o Bruno Henrique. Foi o Bruno Henrique. Pra colocar o Pedro, Michael e o Pulgar. Pulgar voltando de lesão. Pedro e Michael só entrando. Né? Pedro, que vem sendo reserva titular, vem no Brasileirão, ele vem sendo reserva. Na Libertadores foi titular, na Copa do Brasil foi titular, mas no Brasileirão vem sendo reserva. Mas entraram bem no jogo, porque tem um contra-ataque ali, cruzamento do Varela, alguns minutos depois, cruzamento do Varela e que chutaço do Michael. Michael chutou bem, tirando o João Ricardo, marcou um golaço, cara. Que é a volta dele. Eu acho que finalmente o Michael tá feio o suficiente para marcar gols, né? Porque só vinha dando assistência. Agora marcou o gol dele, que não marcava. O Michael não marcava desde aquele jogo contra o Volta Redonda no Carioca, que foi a primeira rodada que o Flamengo jogou com titulares, que nem foi no Maracanã. Foi lá não sei o nome do estádio, acho que foi em Brasília até, ou no Nordeste, não sei. Mas foi lá e, pô, Michael marcou um gol lá. Desde então não vinha marcando, só vinha errando. Chegou hoje, marcou também. Tava aguardando esse momento, né? O cabelo vermelho deixou ele feio o suficiente. E passou um tempinho ali, né? 4-0. Fortaleza nervoso, assim, não sabia o que fazer. Pum, Pedro roubou a bola do zagueiro, puxou contra-ataque. Tocou pro Luiz Araújo. Acho que até o Luiz Araújo errou um pouquinho no lance. Porque talvez a melhor ideia era tocar. Mas ele é confiante. Quando ele foi tocar, não sei se foi quando ele foi tocar. Quando ele foi pisar, ele se desequilibrou. Assim como no primeiro tempo. Só que não desequilibrou o suficiente para errar o gol. Ele bateu certinho. Na medida para a bola entrar ali, ó. Entre a trave e a rede. A bola bateu ali. Entre a trave aqui e a rede aqui. Assim, né? Uma coladinha na outra. Ele conseguiu bater bem aqui na rede. Bateu bem. Né? A bola nem chega a bater naquela parte de trás da trave que já tá dentro do gol. E marcou 5-0.
faz o LA e sai comemorando. Aí ali o Felipe Luiz pode mexer mais no time. Colocou o Vinha. Vinha veio, né? Veio depois de uma lesão no Maracanã, que ele sofreu 2 lesões em uma, teve que fazer um monte de coisa. Eu acho que foi 2. Não tenho certeza. E colocou também outro jogador que ele colocou para fazer as 5 substituições. Eu não sei. Eu não sei se ele fez as 5 substituições. Acho que eu esqueci. Eu esqueci. Mas ele fez sim. Ele colocou os 3, depois colocou o Vinha. E tinha o Juninho. O Juninho entrou. A gente viu o Juninho e Pedro. Não fizeram nada demais. Sim, eu não vi Juninho e Pedro fazer uma jogada. Teve uma tabelinha ali do Juninho com o Gerson, eu acho, mas que não deu em nada também. O Juninho segurou a bola ali outra hora. Eu não sei se eu critico ou se eu falo bem do Juninho. Eu não sei qual é desse jogador ainda. A gente ainda não descobriu e vai descobrir nos próximos meses, eu acho. Só assim pra gente descobrir. Mas, cara, acabou ali, quando o Flamengo fez 5-0, se fechou um pouquinho mais. Fortaleza foi pra cima, teve um chute ou outro de fora da área. Teve um lance que o Rossi aqui, ó, encaixou bem. Teve outro que o Rossi espalmou pra cima. Um belo chutaço de fora da área. E é por isso que eu acho que o Rossi é um dos melhores, ou é o melhor goleiro do Brasil. Quem entra na disputa junto do Rossi é Léo Jardim. Léo Jardim vem cata no Vasco há muito tempo, vem salvando o Vasco, mas acho que a defesa não ajuda. Eu acho que se o Léo Jardim vier pro Flamengo, talvez ele vai fazer jogos do mesmo nível de Rossi, né? Porque o Rossi também tem uma defesa muito boa que sofre pouco. O Flamengo sofre pouco por causa dessa defesa. É o Léo Jardim. O Fábio também pode entrar na disputa, por mais que toma gols bobos, assim. Na final do Carioca a gente viu o gol do Wesley, foi uma falha ali. Eu acho que ele é um goleiro que às vezes tá bem, às vezes tá mal. O Everton também é esse mesmo tipo de cara. Ele e o Everton, 2 goleiros que tão bem, tão mal assim ao mesmo tempo. Então eu acho que pra gente falar mesmo, é só o Léo Jardim. E olhe lá, porque o Léo Jardim também, assim, não é porque ele é do Vasco, mas eu nunca vi ele, por exemplo, fazer, acho que uma defesa como o Rossi fez, como o Rossi faz, assim, que salva o Flamengo ali na melhor hora, como ele fez contra o Deportivo Tátira. Eu não sei se o Léo Jardim faria aquela defesa, se o Flamengo seria classificado por causa daquilo, né? Então é isso. Flamengo é líder. Não sei como é que tá o Cruzeiro. Eu vou ver, né? O Cruzeiro tem que vencer. Só que também não pode vencer de muito, porque saldo de gol sempre vai ser importante, a gente sabe. Numa hora ou outra, saldo de gol vai ser importante. Tanto para primeiro lugar, tanto para rebaixado, saldo de gol sempre é importante, né? E o Cruzeiro tem que vencer. Acho que tá jogando bem. O Palmeiras entrou com a zaga reserva, pelo que eu vi. Mas a gente também tem que tomar cuidado agora com o Red Bull Bragantino e com o Cruzeiro. Palmeiras a gente sempre teve cuidado desde o início do Brasileirão, mas quem contava que o Cruzeiro ia estar lá, né? Porque o Cruzeiro começou mal, o Cruzeiro foi eliminado na Sula, né? Acho que ficou em último até. Tipo, pensa o Flamengo ser eliminado da Liberta. E o treinador do Cruzeiro ainda falou, quem quer jogar esse tipo de competição? É várzea, né? Ninguém liga pra Sula, parece, né? O brasileiro não liga pra Sula. Acho que os únicos brasileiros que ligam mesmo são Vasco. O Vitória tava ligando, mas caiu também. Corinthians, por exemplo. Corinthians também caiu. Acho que não liga pra Sula, parece, né? Entra num outro nível. E o Red Bull Bragantino vem subindo. O Red Bull Bragantino disputou rebaixamento ano passado. Mas o que eu acho? O que eu acho que aconteceu? O Leipzig veio treinar aqui no Brasil, jogou amistoso contra o Santos. E eu acho que eles trocaram de lugar ali, porque o Bragantino virou Leipzig. Vamos ver se o Leipzig vai virar o Bragantino. Porque, cara, esse Bragantino tá bom, ganhou do Vasco. Né? Não que ganhar do Vasco seja uma surpresa, mas o Flamengo não ganhou no Brasileirão, só no Carioca. Mas não ganhou no Brasileirão. Então, poxa, eu não sei o que aconteceu com esse Bragantino, Super Cruzeiro. E não é Super Palmeiras, porque o Palmeiras vem bem em pontos corridos desde 2018, não. 2017. Eu acho que foi em 2015, 2016 que o Palmeiras ganhou
no Brasileirão? Não lembro. Eu acho que desde aquele ano, depois que eles caíram, conseguiram os patrocínios e voltaram, o Palmeiras vem bem em pontos corridos. O Palmeiras tem time bom para pontos corridos e tem um treinador bom que sabe mexer com isso. Mas eu tô vendo que o Felipe Luiz também tá sabendo mexer com pontos corridos, porque, pô, por mais que a gente perdeu ali pontos que não dava pra perder, agora a gente tá recuperando. A gente ganhou do Palmeiras. Por mais que a gente empatou do Botafogo, a gente ganhou do Palmeiras. Estamos ganhando do Fortaleza, ganhando bem. Então, o Felipe Luiz sabe jogar pontos corridos. A gente vai ver se ele sabe jogar mata-mata, se ele sabe jogar Libertadores, Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil eu acho que ele sabe, porque a gente ganhou ano passado. Mas Libertadores é um negócio muito mais difícil, porque Copa do Brasil você tá enfrentando o mesmo time do Brasileirão. Libertadores não, Libertadores é mais complicado. Amanhã tem o sorteio dessas duas competições. O horário não lembro aqui, mas vai ter vídeo, sim, se tudo der certo, vai ter vídeo. E a gente espera que o Flamengo pegue um adversário na Copa do Brasil. Pegue um adversário tranquilo, sabe? Pegar, por exemplo, pegar um CRB, um CSA, um Retrô. Por mais que eu quero ver o Retrô classificando, eu gostaria de ver o Retrô nas quartas, ia ser muito da hora. Mas eu gostaria que o Flamengo pegasse um... Pô, pode até pegar um joguinho grande, o Flamengo, acho que o Vasco. Flamengo e Vasco, pega um Flamengo e Fluminense. Pô, ano passado a gente teve Flamengo e Palmeiras. Porque jogos assim, logo nas oitavas, são importantes para mostrar que o Flamengo tem time para ganhar. Ano passado, o Flamengo ganhou do Palmeiras nas oitavas. 2023 ganhou do Fluminense, sabe? Então, você pegar um time grande ali de início também é bom, né? Para mostrar que você tem time para ganhar. E também para eliminar o time grande da disputa lá na final. Eu acho que na Liberta vai ser um pouquinho mais complicado, porque no pote 1 a gente tem Palmeiras, a gente tem LDU, a altitude é horrível, times cascudos de jogar contra. Ano passado o Flamengo caiu pro Penharol, que não é aquele time, tanto que tomou 5 pro Botafogo. Mas contra o Flamengo é sempre a mesma coisa. É uma retranca, se o goleiro faz cera até acabar o jogo. 5 atrás, 5 no meio, só um atacante, todo mundo atrás da linha da bola. É impressionante, é só contra o Flamengo. E na Liberta, como o sorteio é diferente, a gente já vai ter a chave. Então o Flamengo tem que pegar uma chave tranquila, onde não enfrente adversários muito difíceis. E se enfrentar, a gente vai ter que torcer para o adversário cair antes. Porque Libertadores, é complicado. Eu acho que o Bolívar foi eliminado, mas se não foi, ano passado a gente lutou para ganhar do Bolívar. Principalmente que ano passado, em 2023, e esse ano a gente decide fora. 2023 a gente caiu fora, a gente ganhou em casa, perdeu fora. 2024 a gente perdeu em casa e teve que tentar lá fora. Eu acho que se a gente tivesse perdido fora, talvez a gente ganhava em casa, eu torcida arrumar uma festa. Como foi aquele jogo contra o Atlético Mineiro em 2022 na Copa do Brasil, que eu acho que foi o jogo que fez o Flamengo ganhar. Mas a gente sabe que é muito complicado decidir fora em Liberta. Imagina o seu time indo jogar lá na Venezuela decidir fora. Um estádio de 20 mil torcedores. É muito difícil. Por exemplo, um time bom da Venezuela. Por exemplo, o Flamengo não tá pagando Deportivo Tátil. Não é bom, mas é difícil, sabe? Imagina o Flamengo tendo que jogar contra o Estudiantes, por exemplo. Estudiantes, eu acho que foi o primeiro colocado. O Flamengo tem que jogar contra a LDU lá em Quito. Imagina se toma uma goleada. O que acontece? Porque a decisão é fora. Então o Flamengo tem que golear em casa para decidir fora. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixa o like. Compartilhe. Ative o sininho da notificação. E